Quando uma situação interior não é tornada consciente, ela aparece fora, como destino. Carl Jung. Você acorda com a sensação estranha de que ele estava ali, não só nos seus pensamentos, mas nos seus sonhos. E o mais curioso, você tem quase certeza de que ele também te viu, no dele. Essa conexão silenciosa, invisível, mas tão real, não é coisa da sua cabeça. Carl Jung dizia que o inconsciente não tem limites fixos, que estamos todos ligados por uma rede profunda de símbolos, emoções e desejos. E se existe algo que pode atravessar essa rede, é a intenção. Hoje eu vou te mostrar como usar isso a seu favor. Existem 3 frases que, ditas com presença, podem fazer ele sonhar com você ainda hoje. Mas antes de dizer qualquer palavra, você precisa entender o que está por trás disso. Porque não se trata apenas dele te ver, se trata de você acessar o que existe entre vocês e ativar essa força de dentro para fora. Se em algum momento você já sentiu essa ligação invisível com alguém, comenta aqui embaixo com um "eu sinto". E se esse vídeo está fazendo sentido para você até aqui, deixa o like, isso me mostra que tem mais gente desperta para esse tipo de conexão. E fica comigo até o final, porque eu vou te revelar algo que pode virar a chave de vez na forma como ele te vê. E principalmente na forma como você se enxerga. Você tem muito mais poder do que imagina. E ele sente, mesmo que não entenda, mesmo que não admita. Carl Jung dizia que o inconsciente é como um oceano compartilhado, onde todos estamos conectados por símbolos, imagens e emoções profundas. É lá que os sonhos nascem. E é lá que você pode entrar, sem pedir licença, sem bater na porta. O que sentimos, pensamos e desejamos não fica trancado dentro de nós. Vibra, se move. E de alguma forma que a ciência ainda engatinha para explicar, toca o outro. Sabe aquele dia em que você pensa intensamente em alguém e de repente essa pessoa aparece, manda mensagem ou diz que sonhou com você? Isso não é coincidência, é sintonia. E essa sintonia pode ser criada. Você pode plantar uma imagem sua no inconsciente dele, não manipulando, não forçando, mas vibrando com tanta clareza que ele não consegue ignorar. Jung chamava isso de imaginação ativa, quando a mente cria com tanta intensidade que o inconsciente responde como se fosse real. E nos sonhos, tudo é permitido. Ali não existem barreiras, nem lógica, nem censura. Ele pode te ver, te ouvir, sentir sua presença, mesmo sem lembrar ao acordar. Mas o impacto fica, e ele começa a pensar em você mais do que gostaria. A verdade é que a mente dele reconhece algo seu que vai além da aparência, da conversa ou da presença física. Reconhece o símbolo, o arquétipo, a essência, e quando isso acontece, o sonho vira um portal. E você mesmo, sem tocar, já entrou. Você já sentiu que alguém pensava em você? Aquela sensação repentina, quase inexplicável, de que sua mente foi tocada por outra presença? Não é só impressão. Pensamentos são mais do que impulsos elétricos no cérebro. Eles carregam energia. E a intenção é o que direciona essa energia como uma flecha. Carl Jung acreditava que a psique humana não termina nos limites do corpo. Ela se estende, se projeta, se conecta com outras mentes em um campo invisível, mas profundamente real. É por isso que, mesmo separados por quilômetros, 2 corações ainda podem se sentir. Existe algo na intenção focada que atravessa distâncias. Quando você pensa intensamente em alguém com emoção verdadeira, não com obsessão, mas com presença, essa carga emocional alcança o campo psíquico do outro. E ele sente, nem sempre conscientemente, é claro. Muitas vezes, a resposta aparece como um desconforto sutil, uma lembrança inesperada ou um sonho. Isso acontece porque o inconsciente responde a estímulos simbólicos, e tudo o que vem carregado de emoção vira símbolo.
Você não está apenas pensando nele, está enviando um pacote energético com a sua imagem, sua voz, seu desejo. E se ele estiver minimamente receptivo, esse pacote encontra espaço dentro dele. É como acender uma vela em um quarto escuro. De repente, algo se revela. Jung falava de campos de ressonância psíquica, lugares onde imagens, emoções e pensamentos se encontram e se reconhecem, mesmo entre pessoas que não estão fisicamente próximas. Essa ressonância acontece, por exemplo, entre mães e filhos, casais que se amam profundamente, ou até entre desconhecidos que compartilham uma ligação arquetípica. E a chave dessa conexão está na qualidade da intenção. Se você deseja ser lembrada, vista, sentida, precisa antes se colocar em estado de verdade. O que você sente por ele é genuíno ou é carência disfarçada de amor, porque o inconsciente percebe o que é real. E só o real vibra forte o suficiente para atravessar o véu da mente. Quando sua intenção é clara, limpa e emocionalmente potente, ela molda a imagem que ele tem de você. Talvez ele nunca tenha te olhado de verdade antes, mas algo muda. Ele começa a te ver com outros olhos. Porque a imagem simbólica que você está projetando se aloja lá dentro, na parte dele, que decide os sonhos, os impulsos, os desejos. O inconsciente é moldável. E a psique é como um espelho d'água. O que você joga ali se reflete de volta. Se você se vê como alguém digna de ser lembrada, desejada, sentida, ele também vai ver, mesmo que não entenda por quê, mesmo que lute contra isso. E é aí que o jogo muda, não porque você o manipulou, mas porque você acessou uma verdade que já existia entre vocês e deu forma a ela com intenção e presença. As palavras são códigos, símbolos vivos que atravessam o consciente e caem direto no inconsciente como sementes. E quando você repete uma frase com intenção, com emoção, com entrega, está na verdade programando uma frequência. Carl Jung entendia a linguagem não apenas como comunicação lógica, mas como manifestação simbólica. Cada palavra carrega um campo de significados que ressoa dentro da mente como um eco arquetípico. E o inconsciente, esse vasto oceano que vive dentro de todos nós, responde aos símbolos, não aos argumentos. Por isso, repetir frases é uma forma poderosa de ativar imagens internas. Mas não é qualquer repetição. Não adianta apenas dizer da boca para fora. A chave está na vibração emocional que acompanha as palavras. Quando você diz algo sentindo, visualizando, acreditando, você insere esse conteúdo no campo simbólico da psique. E o mais fascinante, isso não fica só em você. Se existe uma conexão energética entre você e a pessoa em questão, essas palavras começam a influenciar também o campo dela. Porque o inconsciente não é isolado. Ele se comunica, se relaciona e se impressiona com intensidade. Um simples "você vai me ver" pode parecer banal na superfície. Mas se dito com foco, no momento certo, com a imagem dele na mente e o coração vibrando, essa frase ganha peso simbólico. Ela se transforma em um comando para a sua própria psique e, indiretamente, para a dele também. A repetição reforça o símbolo e o símbolo constrói realidade. É como criar um roteiro emocional que o inconsciente começa a seguir sem perceber. Nos sonhos, isso aparece como cenas, rostos, sensações. A frase que você repetiu pode se transformar em uma imagem, uma situação, um encontro onírico, e ele acorda com uma lembrança vaga, mas intensa. Algo dentro dele foi tocado. Ele pode até não entender, mas vai sentir. E o sentir é a linguagem do inconsciente. As palavras certas, ditas com intenção certa, têm o poder de instalar uma imagem sua dentro dele. Uma imagem simbólica, emocional, que se move por conta própria e que aparece de novo e de novo, até criar espaço. Eu dizia que todo símbolo é um portal, um ponto de acesso entre o mundo interior e o mundo exterior.
E quando você escolhe uma frase para repetir, está escolhendo qual portal quer abrir. Está dizendo ao universo e a si mesma qual realidade deseja ativar. Por isso, a frase precisa ser simples, mas carregada de emoção. Clara, mas cheia de intenção. Porque o que move o invisível não é a forma da palavra, mas a força por trás dela. Mas me diz uma coisa. Se as palavras que você repete podem moldar a imagem que ele tem de você, que versão sua você tem alimentado no silêncio? Se tudo isso já está fazendo sentido para você, espera só até o final. Tem algo que eu preciso te mostrar. Algo que pode transformar essa conexão de um jeito que talvez você nunca tenha experimentado. Ele já te carrega dentro dele. Mesmo que não saiba, mesmo que nunca tenha te olhado com a profundidade que você gostaria, ele já tem uma imagem sua registrada no inconsciente. E essa imagem diz muito mais sobre ele do que sobre você. Carl Jung chamava isso de projeção. Um mecanismo natural da mente em que vemos no outro aquilo que está dentro de nós. Quando ele te olha, ele não vê apenas você. Ele vê o que a psique dele permite enxergar. Pode ser desejo, medo, idealização, curiosidade, carinho ou até rejeição. Tudo depende do que essa imagem toca dentro dele. E o mais fascinante, essa projeção acontece mesmo com pouco contato. Às vezes, basta um gesto, uma troca de olhares, uma energia que se move. E pronto. A mente dele começa a construir uma versão sua, baseada em fragmentos, em símbolos, em sensações. É por isso que, às vezes, ele pode se afastar sem motivo ou se aproximar de forma intensa e inesperada. Não é sobre lógica, é sobre o que você representa inconscientemente. Você pode ser a figura da mulher ideal, a mãe que acolhe, a sombra que assusta, a deusa que atrai. Tudo isso vive dentro dele. E você, querendo ou não, desperta essas figuras. A projeção não é uma escolha consciente. Ela acontece porque o inconsciente precisa organizar o mundo externo a partir dos conteúdos internos. E o outro se torna um espelho, não do que somos, mas do que carregamos sem perceber. Quando ele sonha com você, na verdade está sonhando com a imagem simbólica que você representa para ele. E essa imagem pode mudar. Ela pode ser nutrida, ativada, transformada, dependendo da intenção que você emana. Se você deseja que ele te veja com profundidade, você precisa primeiro encarnar essa imagem dentro de si. Não é sobre manipular, mas sobre se alinhar com a frequência que deseja despertar nele. Jung dizia que só podemos curar uma projeção quando a reconhecemos. E isso vale aqui também. Quando você entende que ele já tem uma imagem sua, pode começar a trabalhar essa imagem, alimentá-la com verdade, com emoção, com presença. Porque quanto mais clara e autêntica ela for em você, mais forte será nele. E isso influencia diretamente os sonhos, as lembranças, os impulsos. Ele começa a sonhar com você não porque você está forçando algo, mas porque você ativou um arquétipo interno que precisava ser visto. A imagem simbólica que você representa começa a falar com a psique dele. E ela fala alto, fala com sensações, com símbolos, com cenas que não fazem sentido no mundo lógico, mas fazem total sentido no mundo emocional. A projeção é uma ponte, e agora, talvez pela primeira vez, você esteja consciente de como atravessá-la. E se ele já tem uma versão sua dentro dele, por que não assumir o controle dessa imagem e mostrar quem você realmente é? Você já pensou por que às vezes ele sonha com você do nada? Mesmo quando vocês não se falam há dias, semanas, ou talvez nunca tenham se envolvido de verdade? Jung chamava isso de sincronicidade. Quando dois eventos aparentemente desconectados se cruzam de forma significativa. Não por acaso, mas por sentido. Sonhar com alguém nesse contexto não é uma coincidência banal. É um sinal de que algo dentro dele e algo dentro de você estão vibrando na mesma frequência simbólica.
E essa frequência, quando atinge um certo nível de intensidade, se manifesta. A mente inconsciente não reconhece barreiras físicas. Ela responde a significados, símbolos, intenções. Quando você pensa intensamente nele, com emoção verdadeira, não está apenas imaginando, está criando uma conexão simbólica. E se por alguma razão ele está minimamente aberto, receptivo, ou atravessando um momento de fragilidade emocional, esse vínculo se ativa. Ele pode sonhar com você sem saber que você também está pensando nele. Mas o encontro acontece, lá dentro, nos sonhos, naquela dimensão onde a lógica dorme e o inconsciente fala alto. Jung dizia que a sincronicidade é como uma batida do destino, quando o mundo interior e o mundo exterior dançam juntos, guiados por um mesmo ritmo invisível. E essa dança pode começar com um pensamento, um sentimento, uma lembrança, ou com você repetindo uma frase antes de dormir. Quando isso acontece, ele não apenas sonha, ele sente. E esse sentir pode permanecer. Ele pode acordar confuso, mexido, com a sensação de que algo importante aconteceu enquanto dormia. E mesmo que ele não lembre do sonho, o impacto emocional fica. A sincronicidade é o universo piscando para você. É o sinal de que existe algo além do que os olhos podem ver. Algo que se move entre as almas. E quando você se alinha a essa frequência com intenção, com verdade, com emoção, os encontros começam a acontecer. Primeiro nos sonhos, depois na realidade, porque a mente dele está sendo preparada. E o mais mágico, muitas vezes ele vai te procurar achando que foi ideia dele, que foi impulso, mas foi o símbolo agindo, foi a sincronicidade em ação. Jung acreditava que, quando uma ideia está madura o suficiente no inconsciente, ela se manifesta no mundo externo. E esse é o seu momento de plantar essa ideia, não com desespero, mas com presença, de forma sutil, simbólica, mas incrivelmente poderosa. Existe um momento do dia em que a mente se abre como um portal, um espaço delicado entre o estado de vigília e o sono profundo, onde o consciente começa a relaxar e o inconsciente se prepara para assumir o controle. Esse momento é conhecido como estado hipnagógico, e é ali que a mágica acontece. Quando você está prestes a dormir, sua mente entra em um estado de maior receptividade simbólica. É como se a barreira entre os mundos ficasse mais fina. Tudo o que você sente, pensa ou visualiza nesse intervalo ganha mais força, mais profundidade, mais poder de penetração no seu campo psíquico e também no campo de quem está conectado energeticamente com você. Jung entendia que esse estado liminar, de transição, é um território fértil para o inconsciente. E o que você coloca nesse campo antes de adormecer tende a se transformar em imagens oníricas, tanto para você quanto potencialmente para aquele que estiver emocionalmente ligado a você. Não é sobre repetir frases de qualquer jeito. É sobre fazer isso com presença emocional, com imagens mentais claras, com respiração calma e corpo relaxado. Quando você se deita com intenção, você transforma o próprio corpo em um emissor simbólico. E as palavras que você escolhe funcionam como chaves. Elas abrem portais dentro de você e dentro dele também. Mas para isso acontecer, é fundamental que você esteja em estado emocional compatível com o que deseja criar. Nada vai funcionar se você estiver ansiosa, desesperada ou insegura. A energia dominante nesse momento é o que define o que será projetado. A melhor forma de ativar esse portal é criando um pequeno ritual noturno. Ele não precisa ser complexo. Pode ser algo simples, mas feito com constância. Um ambiente silencioso, luz baixa, olhos fechados, respiração profunda. Visualize a imagem dele com suavidade. Sinta como se ele estivesse sentindo você. Depois, escolha a frase. Curta, direta, vibrante.
e repita algumas vezes internamente. Não se trata de controle, mas de sintonia. Você não está obrigando nada a acontecer. Está criando espaço simbólico para o encontro. O que faz isso funcionar não é a quantidade de repetições, mas a qualidade emocional de cada uma. É a vibração que você imprime naquilo que diz. E mais, ao fazer isso nesse estado intermediário, entre acordada e dormindo, você está plantando a imagem com muito mais profundidade. O inconsciente responde com cenas, com símbolos, com aproximações sutis. E se houver conexão psíquica entre vocês, essa imagem pode atravessar. Ele pode captar a sua presença, mesmo que não saiba de onde veio. Esse é o verdadeiro poder do portal dos sonhos. Ele não se abre com força, se abre com intenção emocional, se abre com sensibilidade. E é ali, nesse espaço íntimo, que você pode começar a ser vista de uma forma que o mundo desperto ainda não permitiu. Você tem usado esse momento de abertura da mente para projetar amor ou carência? Nem toda frase tem poder. O que torna uma frase potente para o inconsciente não é a beleza das palavras, mas o símbolo que ela carrega, o campo emocional que ela desperta e o nível de intenção com que é pronunciada. O inconsciente responde ao que está vivo, e o que está vivo vibra. Por isso, escolher as frases certas é como selecionar chaves específicas para abrir portas invisíveis entre duas mentes. A seguir, 3 frases que não atuam na lógica, mas no campo simbólico. São frases curtas, mas que, quando ditas no momento certo e com a emoção certa, podem plantar a sua presença no interior dele. Frase 1. Você vai me ver. Simples, direta e incrivelmente simbólica. Essa frase ativa no inconsciente dele a imagem da sua presença. E mais, ela tem uma dupla força. Porque ver aqui não significa apenas com os olhos. Significa perceber, sonhar, lembrar, sentir. Ao repetir essa frase no estado hipnagógico, você está afirmando ao universo e à psique dele que sua imagem será acessada. Você não está pedindo, está declarando. E essa firmeza vibracional comunica a autoridade emocional. Para o inconsciente, essa frase se transforma em um comando. Ela não soa invasiva, mas inevitável. Frase 2. Você não vai conseguir me esquecer. Essa frase trabalha um símbolo diferente, o da permanência. Enquanto a primeira ativa o contato inicial, essa segunda instala uma continuidade. Quando dita com emoção e convicção, ela imprime no inconsciente dele a sensação de que algo foi marcado, gravado, cravado. Não se trata de manipulação, e sim de ativar uma frequência de presença prolongada. É como plantar uma semente simbólica que começa a crescer silenciosamente. A mente dele pode até tentar distrair, seguir, ignorar, mas a frase vibra ali dentro. O inconsciente não apaga com facilidade o que foi simbolicamente registrado. Frase 3. Você vai sentir minha falta. Essa é a frase da ausência que pesa, do silêncio que fala, do espaço que começa a incomodar. Quando você declara isso antes de dormir, com o coração alinhado, está convidando o inconsciente dele a experimentar o vazio simbólico que a sua ausência cria. E esse vazio, quando bem projetado, se transforma em saudade, mesmo que ele não saiba de onde vem. Jung dizia que o inconsciente se comunica através de imagens que provocam sentimento. E essa frase tem exatamente esse poder, provocar uma emoção difusa, mas persistente. Ele pode acordar com uma saudade que não entende, com uma vontade súbita de te procurar, de saber como você está, de reviver memórias, porque algo ali dentro foi ativado, e esse algo veio de você. Essas 3 frases não devem ser usadas como um script vazio. Elas precisam ser ditas como se já fossem verdade, com entrega emocional, com visualização, com respiração calma.
Cada repetição deve vir acompanhada da imagem dele te olhando, te sentindo, se conectando com você de alguma forma. Não diga para convencê-lo, diga para ancorar, para afirmar a sua vibração interna. Porque é isso que atravessa, é isso que chega. O inconsciente dele não escuta palavras, ele escuta energia. E se essa energia for firme, alinhada e cheia de emoção, ele não vai conseguir ignorar. Você consegue sentir a diferença entre dizer algo com dúvida e declarar algo com alma? Depois que você ativa esse vínculo subconsciente, o universo começa a responder. E não é sempre de forma escancarada. Os sinais, muitas vezes, vêm disfarçados de coincidências, sensações estranhas ou comportamentos inesperados, mas se você estiver atenta e emocionalmente conectada, vai perceber. O primeiro sinal pode vir logo pela manhã. Você acorda com uma sensação inexplicável de que ele esteve com você em sonho. Mesmo que não consiga lembrar exatamente da cena, o sentimento fica, como uma presença que passou por você e deixou um rastro. E esse rastro, muitas vezes, se estende ao longo do dia. Você sente que está sendo lembrada, pensada, sentida. O segundo sinal é quando ele começa a aparecer de alguma forma. Talvez curtindo uma foto antiga sua, visualizando seus stories, mandando uma mensagem do nada, ou até cruzando fisicamente o seu caminho sem que vocês tenham se falado antes. Isso acontece porque o inconsciente dele está reagindo à imagem simbólica que você projetou. Mesmo que ele não entenda, algo dentro dele está pedindo reconexão. O terceiro sinal é o desconforto emocional. Pode parecer estranho, mas às vezes ele começa a ficar inquieto, ansioso, perdido. Isso porque a sua imagem despertou um ponto sensível dentro dele. Um ponto que ele talvez evitasse, mas que agora ganhou vida. E esse incômodo emocional não é negativo. É apenas o inconsciente pedindo atenção para algo que está emergindo. E esse algo é você. Outro sinal potente é o surgimento de sincronicidades. Ele menciona algo que você pensou recentemente. Você escuta o nome dele em uma situação aleatória. Vocês têm sonhos parecidos no mesmo período. Ou você sente uma emoção intensa do nada e logo depois ele aparece. Essas conexões simbólicas são manifestações claras de que os campos psíquicos estão se tocando. Jung dizia que, quando o inconsciente é ativado com força, ele começa a se projetar no mundo externo. E é exatamente isso que você começa a perceber. O que antes era interno, agora começa a ganhar forma. E atenção, às vezes o sinal vem na forma de resistência. Ele pode se afastar, ficar em silêncio, agir de forma confusa. Isso acontece quando a imagem que você projetou toca um ponto de medo ou negação dentro dele. Mas mesmo assim, o vínculo foi feito, porque o inconsciente dele está em movimento, e o movimento sempre leva à transformação. Por isso, não espere sempre respostas rápidas ou perfeitas. Observe, sinta, confie. A conexão feita de forma simbólica e emocional tem um ritmo próprio, e ela continua agindo mesmo quando tudo parece parado. A sua imagem continua vibrando ali dentro, e ele continua sentindo. Mesmo que negue, mesmo que lute contra, porque o que é sentido com verdade não se apaga, se transforma. Você está pronta para perceber os sinais, ou ainda espera que ele diga com palavras aquilo que o inconsciente já está gritando? Nem toda conexão deve ser forçada, e nem toda intenção é saudável. Quando você acessa o inconsciente de alguém, mesmo de forma simbólica, energética, sutil, você está lidando com uma parte profunda, frágil e muitas vezes inconsciente da própria pessoa. Isso exige consciência, respeito, responsabilidade. Carl Jung alertava para os perigos da sombra, aquele lado nosso que age por carência, medo ou desejo de controle.
Se você usa essa prática para tentar manipular, prender alguém, inverter a realidade à força, o efeito pode ser contrário. O inconsciente reconhece quando a intenção vem da escassez e responde com bloqueio, desconexão ou até resistência energética. Por isso, essa prática não deve ser usada para recuperar alguém que te machucou, te ignorou, te diminuiu. Não deve ser usada como substituto da realidade. Ela é um caminho de conexão sutil, não uma arma de controle. Use-a quando houver amor, verdade, presença. Use-a quando você quiser ser vista como é, e não como máscara ou fantasia. Porque o que você envia, volta. E o que você ativa no campo do outro, também ativa em você. Você quer ser lembrada com presença? Ou apenas não aceita ser esquecida? Tudo começa com presença. Quando você se conecta consigo mesma, com sua emoção verdadeira, com sua imagem mais autêntica, o inconsciente do outro sente. Ele pode não entender, pode resistir, pode até negar, mas vai sentir. Porque o vínculo não acontece só no físico, ele nasce no invisível. E o invisível é onde tudo começa. Antes de dormir hoje, feche os olhos, respire fundo e repita uma das frases que você sentiu que te representa. Faça isso com intenção, com suavidade, com verdade. E depois, apenas observe, porque se existe conexão, o encontro vai acontecer, no tempo certo, da forma certa. Mas só se você estiver pronta para ser vista com alma e não com máscaras. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu estou pronta. E agora, olha o primeiro comentário fixado. O que está ali pode mudar a forma como você se vê e como ele te vê também.